Abram as vossas Bíblias em Salmos 145. É um salmo de Davi que fala aqui a respeito da bondade de Deus, da sua grandeza, da sua providência divina. É um salmo muito lindo e será o nosso estudo bíblico da noite de hoje. Aos amigos aqui da igreja, uma boa noite, que Deus abençoe. Você de casa também, Deus te abençoe. Preste bastante atenção, porque eu creio que o Senhor Deus te abençoará em nome de Jesus. Encontraram aí? Salmo 145, verso 1 diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei, cada dia louvarei o teu nome, e farei isso pelos séculos dos séculos. Irmãos, pelos séculos dos séculos, eu não sei quanto tempo Deus permitirá que nós estejamos aqui nesta terra. Pode ser que permaneçamos aqui até o grande dia do arrebatamento, ou pode ser que o Senhor nos chame antes para a sua glória. Mas enquanto aqui estivermos, ou enquanto Deus não nos chamar, a cada dia, todos os dias da minha vida, eu devo exaltar ao Senhor. Como ele diz aqui, olha, cada dia bendirei, cada dia louvarei o teu nome. No verso 1 ele diz, eu exaltarei ao meu Deus. Todos os dias, irmãos, adore a Deus. A nossa oração a Deus, ela começa com a nossa adoração a Ele. Eu preciso exaltar a sua qualidade, exaltar a sua grandeza, reconhecer a sua autoridade, reconhecer o seu poder, reconhecer o seu domínio, reconhecer que Ele é digno de honras, de glórias e de louvores. Exalte ao nome do Senhor, reconheça que este nome está acima de qualquer nome, que diante dele, como diz as Sagradas Escrituras, todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. Davi, ele começa esse salmo nos lembrando disso, da importância de exaltarmos ao Senhor, de abrirmos, a nossa boca e declararmos palavras de graças, de adoração e de reconhecimento ante a sua grandeza, excelência e poder. Ele diz, eu bendirei o Senhor. Bendirei o teu santo nome, eu te exaltarei, e a cada manhã, eu quero fazer isso todos os dias. Eu não quero buscar a Deus apenas no dia da necessidade, apenas no dia difícil, eu não quero buscar a Deus apenas quando a corda aperta, mas eu quero buscar ao Senhor todos os dias, a cada dia, a cada manhã. Ao abrir os meus olhos, a ter uma oportunidade de renovação, eu quero ir a Deus, já bendizê-lo, já agradá-lo, reconhecê-lo em minha vida, testemunhar, o seu agir em mim, ser grato por todas as obras já alcançadas, e por que não dizer, até também começar a ser grato pelas muitas que Ele ainda o fará, em nome de Jesus. No versículo 3, diz assim, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza, ela é o que, irmãos? Inescrutável, não dá nem para falar em palavras, a sua imensidão é tremenda,
não há como explicar. O Davi disse: grande é o Senhor. E realmente, irmãos, o nosso Deus não é pequeno, não é um Deus no diminutivo, Ele é um Deus grande, maior que o câncer, maior que o Covid, maior do que as crises dos relacionamentos, maior do que toda e qualquer obra do inferno. Ainda que todos os demônios se unam, irmãos, contra a nossa vida, eu devo me lembrar que o meu Deus é grande, né? E como ele diz aqui, digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Eu creio na grandeza de Deus, que poderoso Ele é para realizar muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, porque Ele é grande. Nunca diminua Deus. Quando é que uma pessoa diminui a Deus? Quando ela acha que não dá, quando ela acha impossível, quando ela, enfim, irmãos, ela entende que o inimigo tem, porque tem pessoas que elas parecem endeusar os seus problemas, verdade. Quantas pessoas já me procuraram e falaram: pastor Ronald, o meu problema é grave. Ou seja, ela está dizendo: o meu problema é grande, é difícil, é complicado. Pastor, o meu filho, aquele ali é difícil de lidar, difícil de tratar. Pastor, a minha enfermidade, o médico está preocupado. Pediu até exames mais minuciosos, porque ele está temendo que seja algo pesado, algo grande. Então as pessoas têm mania de engrandecer as coisas, os problemas. Eu quero engrandecer é o meu Deus, porque por maior que eles pareçam ser, se comparados a Deus, isso se resumirá a nada, a nada. Por isso que o Davi, ele dizia: grande é o Senhor. Eu gosto de cantar a respeito da grandeza de Deus. Eu gosto de me lembrar, tem até um louvor muito bonito que a gente canta aqui na igreja, que diz, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É grande. Aquela outra com palmas, né? Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Eu quero cantar, eu quero todos os dias dizer na minha vida: o grande é Deus, Ele é digno do louvor, porque a sua grandeza é, qual que é o termo usado aqui? Inescrutável, é algo tremendo, que nada pode abalar. O verso 4 fala assim, ó: uma geração louvará as tuas obras, e outra geração anunciará as tuas proezas. Vamos ler de novo? Uma geração louvará as suas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. É muito importante que de pai para filho, de geração em geração, nós venhamos a transmitir à nossa família, à nossa casa, a grande obra do Senhor. É muito importante que a gente vá passando, pai para filho, assentado na nossa mesa, as experiências, as grandezas de Deus, para que a nossa família, já desde cedo, comece a entender e a se lembrar, sabe, dos grandes feitos do Senhor. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e é tão bonito isso, irmãos. Sabe, quando um pai chega para o filho e fala: filho, a nossa casa serve a Deus. Sabe por quê? Porque Deus entrou com providência, porque Deus operou esse milagre, operou essa graça, operou essa maravilha, realizou essa grandeza.
e falar para que a nova geração também viva as proezas. O que é uma proeza, irmãos? Uma proeza é algo que não se vê todo dia. A realização de uma proeza é a realização de uma obra, muito difícil. Proeza é uma grande façanha. É algo feito por poucos. Por exemplo, na ginástica artística, quando um competidor, um atleta, ele consegue fazer um novo movimento, ou seja, uma proeza, algo que até então ninguém foi capaz ainda de fazer, ele chega a batizar aquele movimento com o seu próprio nome. E aí os outros atletas farão de tudo para copiar. Recentemente agora, um sueco, não vou me lembrar aqui o nome dele agora, ele bateu o recorde do salto com varas. Ele pulou, irmãos, mais de 6 metros de altura, se não me engano foram 6 metros e 18 centímetros. Imagine, maior que o teto dessa igreja. O recorde que ele mesmo tinha quebrado há pouco tempo atrás, foi lá e quebrou de novo. Um recorde que ficou há anos, por um atleta lá, o Sergei Bubka, né? E aí depois, recentemente, também foi quebrado lá por um francês. Inclusive o recorde do salto com varas nas Olimpíadas é de um brasileiro. Foi aquele que ganhou o ouro, né, na última Olimpíada. Deu bastante orgulho para nós, né? Glória a Deus. Então você vê, mas agora o mundial é desse sueco. Foi lá e saltou. Ele saltou uma altura que até então nenhum outro havia conseguido. E que dificilmente vão bater. Está o recorde, é claro. Vão ter que treinar muito, vão ter que comer muito arroz e feijão. Isso é uma proeza. É algo feito por poucos. A Bíblia está nos dizendo que essa geração vai falar para outra geração a respeito das obras do Senhor, para que essas obras se aperfeiçoem e se transformem em proezas. Deus hoje, irmãos, quer fazer na nossa vida coisas que ainda não foram vistas, coisas para deixar a medicina boquiaberta, para deixar as pessoas abismadas, de olharem e falar: meu Deus, como que isso foi possível acontecer? Aí você vai poder com a boca cheia dizer: porque o meu Deus é grande, porque o meu Deus faz proezas, Ele realiza feitos nunca antes pensados, imaginados. Quando a medicina já havia entregue os pontos, quando o médico já achou que não tinha mais o remédio, já não tinha mais o tratamento, desenganou, aí a mão de Deus realizou uma proeza, fez algo inexplicável, e o milagre aconteceu. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Irmãos, anuncie as proezas de Deus. Fale para a sua família, lembre eles das grandes obras que Deus já fez lá no passado. As muralhas que ruíram, o mar que se abriu. E quando a gente lembra dessas proezas que Deus fez lá atrás, nós nos preparamos para as proezas nos dias atuais também. Coisas lindas, né? Verso 5: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e também falarei do que, irmãos? Das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. E ainda fala: publicarão abundantemente a memória da tua bondade, e cantarão a tua justiça. Nesses versos,
usam a palavra, o verbo falar, publicar também. Eu achei isso muito interessante. Falar e publicar. Essas duas palavras eu achei muito interessante. Todas as obras que Deus realiza em nossa vida, é muito importante que nós a publiquemos. Porque as obras que Deus opera em nós, não é para que a gente fique calado, mas é para que a gente testemunhe, para que a gente publique, para que a gente fale. Irmãos, é tão gostoso ouvir um testemunho, ouvir uma cura. Hoje de manhã eu atendi um rapaz, chegou aqui na igreja há pouco tempo, ele tem alguns problemas, e ele não conseguia dormir à noite, não tinha paz, não tinha sossego. E hoje ele veio falar: pastor, lembra que o senhor orou por mim? Lembro. Pastor, eu já estou dormindo, eu já estou em paz. Eu não conseguia sorrir, eu era triste, eu era angustiado, eu era deprimido. Hoje eu estou alegre, eu estou contente. Há muito tempo eu não saía de casa sozinho. Hoje eu vim sozinho para a igreja, porque eu tinha medo de sair sozinho, medo que algo acontecesse. Havia um medo dentro de mim, uma síndrome de pânico. E hoje ele falou: pastor, eu estou aqui na igreja. Irmão, fiquei tão feliz. Você vê uma pessoa depressiva curada, uma pessoa com síndrome do pânico curada, alguém que não tinha paz nem para dormir, dormindo. Isso é contar as maravilhas. Ele contou as maravilhas. E aí quem estava aqui ouviu. E agora o que eu estou fazendo? Anunciando, publicando para você. E se você conhece alguém que tem esse problema, você tem que fazer o mesmo, publicar a ela. Falar: fulano, você está aí, ó, desse jeito lá na igreja, tem gente lá curada disso. Se você tem algum problema desse, é hora de você fazer o quê? Tomar posse. Opa, espera aí. O Deus é o mesmo, a igreja é a mesma, a oração é a mesma. Então eu quero essa bênção para mim também. Eu só saio daqui hoje curado desse mal, liberto desse mal. Nós precisamos falar, irmão. Olha, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale de suas obras, fale de seu poder, fale da verdade, da que Ele já fez por você, né? Testemunhe a grandeza do Pai. No verso 8 diz: piedoso e benigno é o Senhor, e sofredor, atenção a essa palavra, sofredor, e de grande misericórdia. Bom, piedoso, né? Benigno é o Senhor e sofredor. Irmãos, é claro que o nosso Deus, Ele tem piedade de nós, Ele tem compaixão de nós. Ele não é um Deus que se faz indiferente, que simplesmente nos colocou no mundo e disse: se vire. Não é assim que acontece. Ele é piedoso, Ele sente por nós a compaixão. Diz aqui também que Ele é benigno, ou seja, inclinado a fazer o bem. O próprio Jeremias já declarou, né, irmãos? Eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês aguardam, que vocês esperam. Então Deus, ele é inclinado a fazer o bem. E aí ele diz aqui, sofredor. É interessante que Paulo, lá em Coríntios 13, 1 aos Coríntios 13, quando ele fala do amor, e Deus é amor, ele também define, dizendo que o amor é sofredor. E aqui diz que Deus é sofredor. Eu estava orando hoje, irmão, sabe que Deus hoje me tocou para falar para você? Que quando a gente sofre, Deus sofre também. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Jesus, ele disse: eu me alegro com quem se alegra, mas eu também choro
com quem chora, eu sofro com quem chora. Eu sinto a dor de quem chora. Quando Jesus chega em Jerusalém e vê aquele povo sem pastor, aquele povo andando sem direção, Jesus chora ao ver essa situação, porque Deus é sofredor, irmãos. Ele sente a minha dor. Eu já fui fazer visitas em hospitais, muitas visitas, que estava lá um filho no leito, e lá a mãe, o pai. Quantas vezes eu já não ouvia uma mãe dizer: pastor, se eu pudesse, eu trocava de lugar com meu filho. É que não tem como, mas se tivesse eu trocava. Por quê? Porque a mãe sofre, o pai sofre ao ver um filho mau, doente. Você compreende, irmãos? E Deus, Ele sofre conosco. Olha o amor de Deus, irmãos. E eu entendo que provavelmente o maior sofrimento que Deus Ele tenha é de saber que Ele tem toda a autoridade e poder para transformar a nossa vida, mas alguns não dão a Ele a chance, a oportunidade, não abrem as portas para que Deus entre e opere tais sinais, realize tais obras. Então diz que Ele é sofredor e grande em misericórdia. No 9, o Senhor é bom para todos, atenção, Ele é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Irmão, Deus é bom para todo mundo. Ele faz com que o seu sol venha sobre justos e injustos. Ele faz que a chuva desça sobre justos e sobre injustos, porque Deus é bom para todo mundo. Deus, Ele quer salvar a todos. Ele quer estender a mão e ajudar a todos. Não há uma pessoa na face da terra que Deus não almeje salvar, que Deus não almeje libertar, dar a ele uma oportunidade, uma chance. Irmãos, enquanto em nós houver um fôlego de vida, nós temos ainda a chance de nos voltarmos, de nos rendermos a Deus. Como aquele ladrão da cruz, que nos seus últimos instantes de vida, reconhece os seus erros e falhas, pede a Jesus ali encarecidamente, que o Senhor se lembre dele, ao entrar no reino. E o Senhor disse: olha, ainda hoje, né? Eu te digo hoje, eu te afirmo hoje, que você vai estar comigo no paraíso, você vai entrar lá, você vai alcançar a tua salvação. É claro que nós não podemos deixar para a última hora, porque pode ser que essa última hora não chegue, mas Deus é bom para com todos. Sabe aquele seu familiar que é muito desafiador, que é complicado lidar com ele? Deus quer salvar ele também. Por mais difícil que aquela pessoa pareça, por mais perdida que aquela pessoa pareça, Deus quer salvar também, em nome de Jesus. Diz mais a palavra de Deus, irmãos, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos, que são os que foram por ele santificados, no caso nós, te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Para quê? Para que façam saber, e esse é o propósito das obras de Deus na nossa vida, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Você veja, se lá em cima disse em falar e falou também em publicar, aqui a Bíblia diz que as obras de Deus o louvarão, né, falarão da tua glória, e esse é o nosso trabalho.
Aqui o Davi volta naquele tema, gente, as obras de Deus da nossa vida é para que a gente fale, é para que a gente anuncie, é para que a gente publique. Deus não quer me abençoar para que eu fique calado, para que eu fique quieto, para que eu guarde aquilo para mim. Não, irmãos, eu tenho que falar publicamente, falar mesmo, para glorificar o Senhor. Para quê? Qual é a finalidade? Para que os filhos dos homens, aqueles que por algum motivo não creem, porque o testemunho fortalece a fé das pessoas, porque existem pessoas que têm os mesmos problemas, aí fortalece a fé dela, pessoas que ela se identifica, e ao ouvir aquele relato, a fé dela cresce. Então, para que os filhos, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Vamos fazer isso, queridos. Vamos fazer que em nome de Jesus essas coisas aconteçam, se tornem reais, autênticas, verdadeiras. No versículo de número 13, o teu reino, ele é um reino eterno, ou seja, não acaba, não tem fim, dura para sempre. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Irmãos, domínio, Deus é Ele quem deve estar no domínio, no controle, na direção da nossa vida. Se Deus não me dominar, eu acabarei sendo dominado pelo mundo. Tem gente hoje dominada pelo vício, dominada pelas más influências, dominada pelos remédios. Tem gente dominada pelo pecado, dominada pelos pensamentos impuros. Tem pessoa dominada pelo diabo, pelo mal. Por isso é que eu tenho que orar e falar, não, eu quero ser dominado por Deus. Eu não quero ser dominado pelos meus desejos, por uma corrupção. Eu não quero ser dominado pelas concupiscências. Eu quero ser dominado por Deus. Ele que me domina. Ele é o dono da minha vida. Eu entreguei a Ele o meu coração e eu decidi andar nele, com Ele, para sempre. Irmãos, tem gente que não deixa Deus o dominar, né? Estar no domínio, estar no controle. E a coisa mais linda é sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Esses dias eu preguei aqui na igreja, né, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu quero ser guiado por Deus. Por quê? Porque eu quero alcançar essa filiação eterna. Eu quero que Ele seja meu Pai, que Ele me domine. É tão lindo, irmãos, quando uma pessoa se vê dominada por Deus, quando o Espírito Santo domina ela, dá a ela o domínio próprio. Não é verdade, né? Ela consegue dizer não ao pecado, com voz de força, sabe, um arauto de Deus, ela consegue dizer não a Satanás, ela consegue mandar embora o sofrimento, porque ela é de Deus, ela deixou Deus dominá-la, e ela também alcançou o domínio das situações. Então deixa Deus te dominar, versículo 14, o Senhor sustenta a todos, o Senhor sustenta a todos todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Irmãos, Deus Ele sustenta até aquele que caiu. É claro que isso não me dá autorização, carta branca a cair. Eu não devo cair, mas ainda que eu tenha caído, fraquejado, ainda que a minha carne
por um momento tenha falado mais alto, mais forte, é meu papel falar: Deus, poxa, eu caí, mas é o Senhor que pode me sustentar. Eu estou aqui caído, mas do Senhor virá o meu sustento. O Senhor vai me levantar. Quando Elias estava lá dentro daquela caverna, triste pela perseguição sofrida lá por Jezabel, no seu ânimo, ele chega até a pedir a morte. Só que Deus fala: que morte nada, rapaz, eu vou te sustentar. Mandou os corvos levar pão, né? Chegou lá o anjo de Deus, levou para ele o pão, levou para ele a água, e teve que repetir o processo. Deus o sustentou. Mas lembra o que aconteceu com ele, irmãos? Deus falou: levanta, porque o teu caminho ainda te será muito comprido, muito longo. Você acha que você caiu? Não, eu vou te levantar. Pede para Deus: Deus, me sustenta. Eu não quero permanecer caído. Ainda que eu tenha caído, me levanta, né? O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos abatidos. Você se sente abatido? Pastor, eu estou meio abatido. Eu estou meio abatido. Eu me sinto fraco. Me sinto desanimado. Sabe, não tenho mais aquele ânimo para acordar, para ir trabalhar, para fazer as coisas. Pastor, eu me sinto abatido. Pede para Deus: Deus, me sustenta, me dá a verdadeira comida, a verdadeira bebida, alimenta o meu espírito, me dá o pão vivo que desceu dos céus, para que esse pão se transforme em energia, se transforme em força, para que o abatimento saia e eu me levante. Irmão, Deus não quer ver ninguém caído, prostrado, entregue. Deus não quer, irmãos. O Pedro, quando estava chegando lá na porta formosa do templo e vê lá o rapaz mendigando, pedindo esmola, o Pedro falou para ele assim: ó, olha para nós, levanta a tua cabeça, olha para mim, não fica aí caído, não fica aí cabisbaixo. E você se lembra, irmão, que o Pedro pegou ele e colocou ele de pé. De pé. É o que nós temos que fazer, levantar. Que a gente ajude um a levantar o outro. Levante a sua família. Pastor, eu quero uma família de pé. Então leve o alimento para a sua casa. O alimento, a palavra de Deus. Que mais que diz aqui, meus irmãos? Esse é muito lindo, esse salmo. Versículo 16. Aliás, 16 não, 15 agora, né? 15, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Vamos ler de novo: os olhos de todos esperam em ti. Esse é o segredo, irmãos, é esperar em Deus, continuar olhando para Ele, e tu lhe darás o seu mantimento a seu tempo. Tudo acontece no seu tempo, no tempo certo. Na hora certa, Deus me dá o sustento, é dele que virá a minha provisão, é Ele quem vai suprir a minha necessidade, até porque Ele conhece os meus anseios e meus desejos, Ele sabe o que eu preciso. Antes mesmo de eu pedir, a palavra nem saiu da minha boca, Ele já sabe o que eu vou pedir. Ele me conhece por dentro. Irmãos, Ele sonda o meu coração, Ele prova os meus pensamentos. E isso para dar a cada um, irmãos, sabe, segundo o seu grande querer. Então, ao seu tempo virá o sustento. Para quem? Para aqueles que esperam em Deus, que olham para Deus. Nunca deixe de olhar para Deus. Não fique olhando para o homem, que você vai se decepcionar. Não fica olhando para pessoas. Olha para Deus, irmãos. Olha para Deus. Faz igual fez o Josafá. Quando se viu cercado pelos inimigos, ele disse: em nós não há força perante esta grande multidão. Nós não sabemos o que faremos. Porém,
os nossos olhos estão postos em ti, colocados em ti, está lá em 2 Crônicas 20. Irmãos, o Josafá foi claro: eu estou cercado, eu não sei nem o que fazer, mas eu continuo olhando para Deus, e ele venceu. Meus irmãos, olhe para Deus, espera nele, a nossa esperança está nele, confiamos nele, acreditamos no Senhor, então eu vou olhar para ele. Para que tirar os olhos do Senhor? O Pedro, quando tirou os olhos do Senhor, afundou, irmão. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sob as águas. Quando ele olha, tira o olho do Senhor e começa a olhar para o vento, olhar para as ondas, olhar para o mar bravio, ele afunda. Ah, pastor, eu espero em Deus. Se realmente você espera nele, se você acredita que o teu sustento virá dele, no tempo dele, então continue olhando para o Senhor e não tire os olhos de Deus. Diga: nada vai causar uma miopia espiritual. Não, eu vou continuar olhando para Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou olhar para Deus. Diga amém, Jesus, né? Bom, versículo 16: abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Quem está vivo aqui, diga amém. Confere se teu vizinho está vivo aí mesmo, irmão. Dá uma conferida aí, dá uma beliscada nele, não é? Está vivo? Porque se ele está vivo, essa promessa é para ele. Olha o que Davi diz, que Deus abre as mãos. Irmão, a mão de Deus não está mirrada não está fechada não. Isaías, ele já profetizou, irmãos, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. A mão de Deus não está, sabe, não é uma mão de um dinossauro rex, uma mão fininha, um bracinho curto, não. A mão de Deus está aberta na sua direção, irmão. Isso é muito forte, irmão. Eu sinceramente, eu estava lendo isso aqui hoje, eu chorei, irmão. A mão de Deus, lá na cidade onde eu nasci, as pessoas usam uma expressão, não sei se você conhece essa expressão, quando tem gente que não divide nada com ninguém, né? Pega o dinheiro, some com o dinheiro, não empresta para ninguém, não dá nada para ninguém, não ajuda a pagar nenhuma conta dentro de casa, e aí geralmente a gente chama essa pessoa de mão de vaca. Quem conhece essa expressão, mão de vaca, né? Você conhece algum mão de vaca? Só não pode apontar ninguém na igreja. Acho que eu conheço, o pastor está aqui do meu ladinho, né? Mão de vaca, esse aqui, se der um sorrisal para ele e mandar ele atravessar um rio a nado, ele chega do outro lado, o sorrisal está inteirinho ainda, pastor, que esse não abre a mão nem para dar tchau, ele dá tchau assim, né? Esse é mão de vaca mesmo. Irmão, Deus não é mão de vaca. Ele abres. Vamos ler de novo, irmão. Abres a mão. E qual é o motivo dele abrir a mão? É para satisfazer. Ele satisfaz os desejos de todos os viventes. Então eu tenho que alinhar o meu desejo aos desejos de Deus, alinhar a minha vontade à palavra de Deus, alinhar o que eu quero às promessas do Senhor, porque se o que eu desejo está prometido na palavra, está determinado na Bíblia, então Deus, ele faz assim, ele abre a mão para conceder esse meu desejo, para atender esse meu rogo, a minha prece, o meu clamor que eu levantei diante dele. Mas isso aqui é lindo demais, irmão. Hoje, na hora que nós orarmos, imagine essa mão, sabe, aberta na tua direção. Fala para Deus os teus desejos e deixa Deus te transformar, né, te abençoar. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos
e Ele é santo em todas as tuas obras. Irmão, Deus nunca comete um equívoco, um engano. Ele é justo em todos os seus caminhos. Aceite, acate todas as decisões que Deus tomar em relação à sua vida. Queira você as entenda ou não, seja sempre Deus o verdadeiro e o homem o mentiroso. Todos os caminhos do Senhor são justos, são corretos. Para as suas decisões, a nós cabe simplesmente dizer o amém, dizer eu aceito, ainda que aquilo me seja dolorido. Imagine uma pessoa que perdeu um ente querido, e aí às vezes ela, eu já vi gente se queixar de Deus, por que que Deus não fez? Irmãos, os caminhos de Deus são justos, são perfeitos. Se Deus entendeu, que chegou a hora daquela pessoa, amém. É difícil? É. Complicado? Sim. Mas nós temos que aceitar. E entender que se Deus, na sua infinita sabedoria, tomou aquela decisão, então eu tenho que aceitar, e simples assim. E saber, Deus, o Senhor fez o melhor. Porque Deus muitas vezes permite, irmãos, a carne perecer, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque a nossa salvação é eterna. A carne ela perece, irmão. Ou hoje ou amanhã, ou daqui a 50 anos. Mas ela vai perecer. Se Jesus não voltar antes, daqui a, sei lá, a 100 anos, quantos de nós estaremos vivos? Provavelmente nenhum de nós. Eu já tenho 40 e poucos. Não duro mais 100 não. Então um dia, ou hoje, ou daqui a 100 anos, eu vou. Agora o meu espírito, esse é para sempre. Então os caminhos de Deus, irmãos, eles são justos. Então aceite-os. No 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Irmão, não adianta invocar a Deus, tem que invocar em verdade. Se existe uma maneira verdadeira de invocar, é porque você já deve presumir que também existe uma maneira falsa de invocar. Eu tenho que invocar da maneira genuína, da maneira autêntica. O próprio Senhor Jesus disse, a Bíblia diz que para Ele o que o importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então Ele diz assim, que Ele está perto de todos os que o invocam, e o invocam em verdade. Se eu quero Deus perto, e é tudo que nós desejamos, Deus perto de nós, porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe estarei das ciladas do inimigo. Quanto mais perto eu estiver de Deus, mais estarei guardado, mais estarei protegido, mais estarei blindado pelo Senhor. Então é importante eu invocá-lo. Invoque a Deus, irmão, mas invoca de coração. Invoca com toda a sua força, com toda a sua fé. Invocar ali a Deus, para que Ele está perto, Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Então, novamente, ele fala em cumprir o desejo, atender o pedido. Mas ele faz essa ressalva, para ele cumprirá o desejo dos que o temem. E temer a Deus é ter aquela reverência, é ter aquele respeito. Temer a Deus é honrá-lo, é saber que os olhos dele veem tudo, enxergam tudo, e eu tenho que me colocar debaixo dessa obediência, dessa fidelidade, desse grande amor. Isso é muito importante, irmão, temer a Deus.
porque daí ele ouvirá o clamor e salvará, ele trará a sua vitória. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas os ímpios serão destruídos. Então, irmão, quem é o ímpio? É o que pratica a impiedade, o desrespeito a tudo aquilo que a Deus foi consagrado, né? Foi santificado. O ímpio, irmãos, é aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, sabe, que até tem um certo conhecimento de Deus, mas não o honra como Deus. Esse aí não vai longe não, mas o Senhor guarda os que o amam. Ame a Deus. Você sabe que amar a Deus implica em fazer a sua vontade. Jesus disse, né, irmão, vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando nós amamos a Deus, nós seguimos os seus mandamentos, suas orientações. Ame a Deus. Para terminar, a minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne, ela louvará o seu santo nome, e fará isso, irmãos, para todo o sempre. E você veja que esse verso, esse salmo, ele começa falando em louvar ao Senhor, e ele termina falando em louvar ao Senhor. Ele começa falando de louvores e termina dizendo, a minha boca entoará o louvor ao Senhor. Toda a carne louvará o seu santo nome, e isso para sempre. O salmo começa dizendo, a cada dia eu vou exaltar, eu vou glorificar, eu vou bendizer, e termina dizendo o mesmo. Então, irmão, que a gente louve a Deus no início e no fim, que nós engrandeçamos realmente ao Senhor todos os dias, porque poderoso Ele é para nos salvar. Amém?